Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 442 e minguando até 848 dias, 1º de março de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados. Se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser esta vítima social. Se inscreva neste canal e sinaliza o vídeo. Isto é importante. Eu sempre deixo na descrição a abertura, deste título. A abertura é o blog de 393, acompanhe que é muito interessante. Também deixo uma referência desse título, certo? O blog de 399, que é muito interessante. E também deixo um blog anterior para que vocês possam acompanhar tudo que está sendo dito, já que este blog diário ele é uma continuidade. Volte, certo? Não tire conclusões precipitadas, vá e veja outros vídeos para vocês ter as suas próprias conclusões. Não tire essas razões precipitada. Faça esse curso, faça com carinho e vocês vai compreender tudo que está sendo dito de todas as formas, ok? Também deixo uma playlist no card, acompanhe. É muito interessante se vocês acompanhar pela playlist, fazer uma conscientização, de todas as formas, trabalhar isso nas suas consciências, faça isso a vocês mesmos e vocês não vai se arrepender e também vai deixar de ser essa vítima social, ok? Vamos entrar neste blog diário de 442, as duas testemunhas, renovação de Jerusalém, o poder de realização, Eu fiz a abertura desse título, o poder de realização. Eu vou deixar ele, certamente eu deixo um blog anterior e ele vai estar, na descrição do vídeo, vai ser o primeiro vídeo da descrição. Vocês acompanhem que ficou muito interessante como que é que nós vamos entrar sobre o poder de realização, porque o poder de realização, ele não vai explicar somente as coisas boas. Existem pessoas que elas dão a vida para a falsidade, assim como Emanuel, ele entregou a sua vida à falsidade, entregou a sua vida ao Jesus do relacionamento social, fazendo um com todos os corpos. Então, ele, de uma certa forma, ele se permitiu realização pelo mal. Ele se realizou. E como é que ele ia se realizar? Não era pelo mal, mas sim pela unificação, para que todos os corpos entrem em juízo pelas suas próprias decisões, pelas suas próprias realizações. Entenda que a realização tem pessoas que dá a vida, tem pessoas que dá a vida para a falsidade e de uma forma consciente, e tem aquelas pessoas que dá a vida para a falsidade de uma forma inconsciente. Você não tem consciente, você vai questionar tudo que Deus está fazendo, todo juízo, todo julgamento. Você às vezes tem a sua casa, tem a sua família, todo mundo com saúde, mas você sempre está buscando alguma coisa, e essa coisa que você busca é uma crise sua. É uma crise, você está contra o político, você está contra a religião, você está contra o seu irmão, você não busca a sua independência emocional, você sempre está relacionando o seu problema a outros corpos e que não vai dar certo. Então, nesse meio tempo, você se permite se realizar
pela falsidade. Você vai dar a vida em uma forma inconsciente para esta sua falsidade, essas coisas que você está criando na sua consciência, essa sua necessidade que você está relacionando à sua sociedade, que geralmente ela já está em crise. Existe forma de você ver essa sociedade que não esteja, uma forma que ela não esteja em crise. Como é que você faz isso? Trabalhando na unidade. Você não vai transferir a crise para a sua sociedade. Fica preso no seu corpo emocional, deixa ele preso, trabalhando somente a sua espiritualidade, né? Sei lá, trabalha, se seja um conservador, né? Guarda a lei de Deus, que é a palavra da vida, fica consciente nela. Deixa as coisas fluir. Deus está fazendo o julgamento dele e as coisas vão acontecer do jeito dele. Se você ficar questionando aí, a única coisa que você vai trazer para a sua vida é crise. Você vai dar vida para o seu corpo emocional. Você vai deixar que a falsidade se realize dentro de você. Aí ele vai entrar para dentro de você e vai ativar o seu corpo emocional. Aí você vai achar que está certo a todo custo. Você sempre está certo. Você não vê o lado outro. Existem formas delicadas para você compreender isso. Relaciona com a pessoa emocionalmente, né? Fica perto de uma pessoa que está emocionalmente. Ela cria razão sobre tudo, sobre as suas ideias emocionais. E nunca ela vai entender que esteja errado, porque o seu corpo emocional, ele sempre vai criar uma fantasia sobre as suas realizações, até que você possa dar a vida para essa fantasia, para essa coisa que você está criando no seu consciente. Aí o seu corpo emocional fica ali, aquela espiritualidade negada e a realização dessa coisa negada da mesma forma. Fica muito complexo, ok? Vamos então entrar neste contexto e depois vamos fazer a expressão livre. A expressão livre é tudo que tem na dimensão Cristo e tudo aquilo que já é da dimensão de sociais. Acompanhe o blog anterior que está na descrição, é muito importante para dar continuidade a este blog diário, ok? Este blog diário, em específico de 442, as duas testemunhas, renovação de Jerusalém, o poder de realização, sendo que as duas testemunhas, renovação de Jerusalém, é a parte 50, sendo o poder de realização é a parte segunda. A primeira parte está na descrição do vídeo, é só você voltar um vídeo anterior e você vai saber o que vai estar sendo dito, como que começou isso, que é muito importante você saber como começou, é muito interessante, ok? Vamos seguir em frente. Vamos para o contexto e depois para a expressão livre. Vamos lá. Para se realizar sobre um corpo emocional, o mentor de corpo ele tem que pensar e depois agir. Ou agir, ou se quiser pode conhecer, se mover para a sua sociedade. E se este agir for uma coisa espiritual, e mesmo que cair sobre ele, mesmo que cair sobre ele, você terá um domínio sobre ela. Vamos repetir aqui, só para a gente deixar isso bem claro, ok? Para se realizar sobre um corpo emocional, o mentor de corpo ele tem que pensar e depois agir, ou se quiser pode conhecer, se mover para a sua sociedade. E se este agir for uma coisa espiritual, e mesmo que cair sobre ela, você terá o domínio sobre ela. Mesmo que você caia sobre ela, você terá o domínio sobre ela. Você cai por uma coisa negada. Mesmo que se ela for espiritual, ela mesmo vai se manter espiritual, ok? Só para vocês entenderem. Eu entendi que esse contexto não ficou do jeito que eu quero e por isso que eu já estou dando uma expressão livre. Mas vamos lá, ok? Porém, e se for emocional, você perderá o domínio sobre ela. É importante ressaltar que o espírito ele não confessa o corpo emocional quando consciente, e nem o corpo emocional confessa o espírito quando inconsciente. Estes dois criam uma sociedade inversa de vossas realizações, pois quando um estiver focado e determinado no juízo final, outros estão focados apenas apenas em se realizar neste seu corpo emocional. Isto explica
que a humilhação de um será a exortação do outro, e a exortação de um será a humilhação do outro. De forma que o espírito vai contra o corpo emocional e o corpo emocional vai contra o espírito. Muito perfeito. Espero que a gente possa ter uma clareza sobre isso. Isso aqui vai explicar as duas sociedades, né? Aquela sociedade que estão unidos pela força da união, aquelas que estão querendo apenas realizar nos seus corpos emocionais. Ah, o café está caro, né? Ah, esse político não presta. Ah, aquela religião ali, não sei o que tem lá. Ah, meu irmão ali, não, né? Sei lá, está fornicando, sei lá, né, só preocupado com a vida do outro. Enquanto ele está preocupado com a vida do outro, ele está só observando, ob né, está observando essa complexidade de outro corpo, enquanto ele poderia estar para a academia, fazendo um exercício físico, ele está aí preocupado com a rede social do outro. Ele poderia estar fazendo um exercício físico, cuidando da sua vida, cuidando da sua família, ele está aí preocupado com a vida do outro. Aí quando ele pensa que não, né, aí ele não tem mais a liberdade com sua esposa, não tem mais liberdade com seu filho, porque ele está preocupado com a vida do outro, está preocupado com o café que está caro, preocupado com o arroz, e não consegue entender que isso é um juízo. Olha, quando Deus quer fazer alguma coisa para você, e o que tem que ser feito sempre vai ser feito, você pode ganhar um salário mínimo. E você vai comer do bom e do melhor, e vai ter aquela alegria como uma pessoa que fosse milionária, ou até mais. Você vai ter uma gratidão, vai ter uma riqueza espiritual com Deus até mais que uma pessoa milionária. Porque uma pessoa milionária, ela não vai dizer que ela tem paz, que ela tem alegria. Ela vai dizer, né, que muitas das vezes, sei lá, é uma complexidade. O que vai dizer que você é rico é quando você tem paz, tem alegria. Entenda isso. Se Deus quer fazer uma coisa, você pode ganhar um salário mínimo, ele vai fazer. As suas contas vai ficar em dia, vai ficar tudo tranquilo e tudo vai ter uma resolutividade porque Deus quer que você faça isso. Entenda, existem os trabalhos missionários, muito delicado para todos, para desenvolver isso de uma forma social, ok? Muito interessante. Vamos voltar aqui para a expressão livre sobre esse contexto, ok? Vamos lá. Para se realizar sobre um corpo emocional, o mentor de corpo, ele tem que pensar e depois agir. Vamos parar aqui. Antes que eu vou me relacionar, o meu corpo, né, emocional, eu tenho que pensar se vai valer a pena eu relacionar esse corpo a outra pessoa, porque esse corpo, ele tem uma sensibilidade incrível. Se você errar em relacionar esse corpo, você vai ficar para baixo, destruído. Eu vejo que as pessoas falam assim, né? Às vezes tem pessoas, atos, por exemplo, missionário, que eles têm aquelas posturas de infragilidade emocional. Eles não têm fragilidade emocional, eles têm uma fragilidade muito aguçado, maior ainda do que os outros. Para ele ter uma ideia de humanização, ele tem que ter uma sensibilidade muito elevada para ele ter consciência sobre essas coisas. Mas como eles demonstram aqueles controles sobre o seu corpo emocional, então eles parecem fortes. Eles parecem fortes, mas eles não são fortes, eles são frágeis. Frágil, frágil, frágil de, né, de todos. Ele tem uma sensibilidade incrível. Mas aí vocês entendam, para você ser uma pessoa humana, você fazer parte do trabalho, você tem que ter uma sensibilidade muito aguçada, digamos assim. Então, você que vai relacionar corpo a corpo direto com a pessoa, você tem que entender a quem você vai relacionar o seu corpo, certo? Se você entendeu que é uma coisa ruim, já você já tem a consciência dela, não relaciona o seu corpo, porque se você for uma pessoa que não tem como, né, se erguer, você vai ficar vítima, e dessa vítima você vai ficar tão frustrado que você pode levar o seu corpo a óbito, você mesmo ter a consciência de levar o seu corpo a óbito, porque você está frustrado sobre a realização emocional do seu corpo. Então,
Cuide para que você relacione o seu corpo emocional bem, certo? Seja honesto com as pessoas, trate ela bem de uma certa forma para que ela não volte para você de uma forma que ela vai te deixar cercado, pedindo às vezes a sua vida para justificar aquela desgraça, aquele erro, né, de levar o seu corpo ao suicídio, né, sendo mais específico, ok? O agir, ou se quiser, pode conhecer, se mover para a sua sociedade. Se este agir for uma coisa espiritual, e mesmo que caia sobre ela, mesmo que você cair sobre ela, sobre, né, mesmo que o seu corpo emocional caia sobre ela, né, e faltou indicar o corpo emocional, é isso que eu estava querendo dizer. Eu tinha lido assim, ó, e se este agir for uma coisa espiritual, e mesmo que cair sobre ela, você terá o domínio sobre ela. Mas vamos consertar, ó, e sendo assim, ó, e se este agir for uma coisa espiritual, e mesmo que o seu corpo emocional cair, né, você terá domínio sobre este seu corpo emocional. Você terá domínio sobre este seu corpo emocional. Porém, e se for emocional, este perderá o domínio sobre ele. É importante ressaltar que o espírito, ele não confessa o corpo emocional quando consciente, e nem o corpo emocional confessa o espírito quando inconsciente. Olha só que interessante, né? Isso é muito explicativo, né? E se este agir for uma coisa espiritual, se ele for espiritual, mesmo que você permitir, por exemplo, naquele tempo, Emanuel tinha consciência espiritual, totalmente espiritual. Ele viu Jesus do relacionamento social vindo, ele se entregou. Ele tinha consciência naquele pecado, ele tinha consciência naquele conflito, mas ele queria chamar todos para o juízo. Então ele se permitiu. E mesmo assim, ele se entregando o seu corpo emocional e sofrendo as consequências, ele permaneceu no espírito. Pode olhar aí. Vê o que ele falou no fim do último respiro que ele teve. Ele falou: Pai, na sua mão eu entrego o meu espírito. Porque ele sempre se manifestava uma coisa espiritual. Ele ia chamar o Jesus do relacionamento social para sentar, para ficar no lugar dele de uma certa forma, explicando a consciência de cada corpo em específico, e sobre esse Jesus ele ia trazer o juízo, né? Sobre trazer o juízo sobre aquilo que era bom e o que era ruim para toda a sociedade. Sendo o bem é aquela espiritualidade da nossa consciência interior, sendo o mal é essa coisa que divide sobre os nossos corpos emocionais, sobre o bem e sobre o mal, o poder de realizar coisas boas e o poder de realizar coisas más. O poder de realizar coisas boas, ele sempre vai estar interagindo no nosso íntimo junto com Deus. E o poder de realizar as coisas más, ele vai estar reagindo sobre esse nosso corpo emocional, relacionando sobre esse submundo, essas coisas que já tem dentro da sociedade, essas coisas negadas. Então a gente faz a escolha errada e relaciona as coisas erradas e sofremos as consequências de uma forma que tudo, e entendendo que tudo que nós relacionamos foi errado, ok? Entenda, a princípio entenda, se você é espiritual, mesmo que o seu corpo for entregue emocionalmente, você vai permanecer por este espírito que você produziu, por essa relacional, não pelo corpo emocional, ok? É importante ressaltar que o espírito ele não confessa o corpo emocional quando consciente. B. Emocional, para Emmanuel permanecer no plano espiritual de Deus, em primeiro plano, para ele ficar em primeiro plano, ele não tinha que confessar aquele Jesus do relacionamento social, aquele corpo sacrificado, aquele mártir, aquela imagem que as pessoas criou de Emmanuel. Ele tinha, para ele permanecer no plano espiritual, ele não pode confessar, né? De uma certa forma, ele não confessa. Agora, quando ele quer chamar todo mundo ao juízo, entende? Ele vai dizer, ah lá, esse é o Satanás, ele vai estar desabitado do corpo, por exemplo, já vai apontar, esse aí é seus pais. Pai da mentira, Satanás, o pai da mentira. O que seria o pai da mentira? Satanás, são aquele que adquiriu o conhecimento com o pecado dos outros. Aí, quem que vai governar as pessoas que estão abaixo deles são os diabos, né? A hierarquia que está abaixo, Satanás é o pai e os filhos são os diabos. Os diabos são aqueles que têm os seus corpos emocionais ativos pelas suas ideias emocionais.
aquilo que ele acha que é certo e que é coisa só dele. Ele não está pensando em outras pessoas, na provisão de outras pessoas. Ele só está pensando nele. Enquanto as pessoas estão passando fome do outro lado, estão tendo que comer, ele tem aqui do melhor, do bom e do melhor, e ainda está questionando aquela coisa que ele quer, ok? Vamos entender isso. É importante ressaltar que o espírito ele não confessa o corpo emocional quando consciente. Estou consciente, eu não vou confessar o meu corpo emocional, né? Eu não confesso. E nem o corpo emocional confessa o espírito quando inconsciente. Eu estou inconsciente no meu corpo emocional. Por exemplo, eu passei por uma situação delicada de cair numa pirâmide. Eu tinha para mim que aquela ideia era correta de todo tempo, eu estava cego. Isso aqui eu vou fazer o meu trabalho, eu vou expandir meu trabalho social, tal, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? Aquela ideia, mas é tudo emocional, fazendo pacto com os diabos, com as inocências, com as inconsciências. Não ia dar certo. Nós ia apenas sustentar os vermes, aquelas inconsciências que estavam ali. Nós ia abrir a porta para que ela seja governante das suas ignorâncias, da sua estupidez. Aí ia entrar a prostituição, né? Essas desgraças, tudo que tem dentro da sociedade hoje, né? Assassinato de mulheres, crianças, sei lá, vocês entendem aí. É isso que o dinheiro traz, né? O dinheiro, quando ele é mal relacionado na sua consciência, ele só traz desgraça, ok? Estes dois criam uma sociedade inversa de vossas realizações, né? Criando uma sociedade inversa de vossas realizações. De um lado está aqueles atos espirituais, né? Aqueles totalmente espirituais, com a sensibilidade dos seus corpos emocionais, mas é espiritual espiritual. Aí do outro lado, aí eles não confessam esses corpos emocionais. E por isso que faz dele forte, porque eles não confessam o seu corpo emocional, eles não confessam, mas eles conseguem entender a humanidade, a sensibilidade de cada um. Ele, de uma certa forma, ele compreenda o que está acontecendo dentro da sociedade. Ele não enxerga com o seu corpo emocional, mas ele enxerga com o seu corpo espiritual. Ele enxerga tudo, ele vê tudo que está acontecendo. Ele consegue o juízo, é como se ele fosse os olhos de Deus. Não é como, eles são os olhos de Deus, eles são os olhos de Deus, ok? E como isso eles fazem trabalho social, eles vai trabalho social, faz música, faz aquele para fazer e chamando eles mais. E quanto mais frustrado eles ficam sobre aquela ideia sociais, mais ele está se entregando ao trabalho, porque eles veem isso como uma ideia de que chamar ele para o juízo, vamos chamar ele para o juízo, vamos chamar. Aí eles vai entendendo isso, ok? E nem o corpo emocional confessa o espírito quando inconsciente, né? O corpo emocional, ele está no inconsciente, ele não confessa. E o corpo espiritual, e o espírito, ele não confessa o seu corpo emocional, né? Eu, por exemplo, eu tenho meu corpo emocional, eu tenho consciência nele, eu não confesso ele. Ah, quem é esse corpo emocional? Eu não sei quem é. Eu só estou deixando a voz, usando a voz dele, para que eu possa entregar alguma coisa boa para a sociedade, ou má também, né? Vai depender de cada um entender isso, ok? E nem o corpo emocional confessa o espírito quando inconsciente. Quando, né, bem explicativo, quando você está com seu corpo emocional ativo, você não consegue enxergar quem está do seu lado, as pessoas que estão sofrendo. Para você, você é a vítima o tempo todo, só você que está sofrendo as consequências de tudo, só atraindo aquelas coisas negativas, abrindo as portas para a corrupção. Aí é igual eu tô tendo dito, nas fases ruins da sua vida, você vai ver o tanto de coisas que você vai absorvendo da sociedade que já está negada, porque você vai perder a sua inconsciência, a sua consciência, a sua razão social, aquilo que você veio fazer, né, de uma certa forma, as suas missões, aquilo que você veio determinar sobre esse corpo, você não vai ter mais essa visão, ok? Quando seu corpo emocional estiver ativo, entenda isso. Estes dois criam uma sociedade inversa de vossas realizações. De um lado, os corpos emocionais, e do outro lado, os seus corpos, o corpo, né, a consciência espiritual de Deus. Pois quando um estiver focado e determinado no juízo final, outros estão focados apenas
em se realizar nesse seu corpo emocional. Isto explica que a humilhação de um será a exortação do outro, e a exortação de um será a humilhação do outro. E de forma que o espírito vai contra o corpo emocional e o corpo emocional vai contra o espírito, ok? Entenda como isso é interessante. Enquanto um está focado e determinado para o juiz, né, outros estão preocupados com políticos, estão preocupados com religião, estão preocupados com o preço de uma coisa, o preço de outra, está fazendo piada sobre as pessoas, criando crise para ela. Eu sempre digo isso, quando você cria uma crise sobre o seu irmão, você não leva essa crise a ele, você toma essa crise dele e quando você toma essa crise dele, ela vem fazer morada com você e você vai dar vida à falsidade. Então você vai ter o poder de realização da forma negada que você mesmo está negando. Você está negando as coisas negadas vêm morar em você, você vai ter o poder de realização sobre essas coisas negadas. O seu corpo emocional vai ficar negado. E você não vai conseguir entender a sua razão, né, os seus objetivos, porque o seu corpo emocional quer mais do que aquele que você merece, porque você está relacionando coisas ruins ao outro, enquanto você entenda que o outro ele não merece, você merece, ou, né, entenda isso. Aí, isto explica que a humilhação de um será a exortação do outro. Quando a pessoa está sendo humilhada, ela vai estar exortando outras pessoas, né. Mas quando você quer ser exaltado, você vai estar humilhando outra pessoa. E quando você estiver humilhando outra pessoa, aí a crise está voltando para você. Ela vai voltar para você. E quando você é melhor, uma vez, eu ser vítima de uma consciência espiritual e permitir a minha humilhação, do que eu me permitir humilhar outro corpo, porque quando eu humilho outro corpo, eu entendo que a crise é minha, não é outro, porque o meu corpo emocional é ele que está ativo, não é a minha consciência espiritual, não estou permitindo que Deus se realize dentro de mim. Agora, quando eu estou sendo humilhado com meu corpo emocional, eu estou permitindo que Deus se realize em mim, cumpra em mim as coisas, né, o juízo dele, que ele determina o juízo. Mesmo que meu corpo emocional ficar em prejuízo, eu vou entender que os propósitos de Deus estão chegando, estão sendo concluídos, as palavras estão sendo entregues de uma certa forma, então eu estou sendo realizado mesmo com meu corpo emocional e junto com Deus. Eu estou fazendo as coisas, minhas palavras, minha expressão de uma forma correta, estou conscientizando e de uma certa forma eu estou feliz, de uma certa forma e Deus está feliz junto comigo. Eu estou me realizando e Deus está me realizando junto comigo de uma forma espiritual, porque eu estou trazendo consciência sobre aquilo que eu determinei a humilhar o meu corpo emocional e para fazer nascer uma nova realidade, uma nova realização, permitindo que as pessoas tenham consciência sobre essa minha expressão, sobre a minha palavra. O conhecimento, ele é muito grande, é ele que determina a nossa capacidade, o nosso poder, não é o dinheiro econômico, não é essa ideia de você ter carro, casa, ter essas coisas todas. Não que isso não seja necessário, certo? Isso é muito bom, ajuda, abre a porta, mas as maiores riquezas são os nossos dons espirituais. É isso que nós temos que focar, certo? Se você tem aí arroz, feijão, você está conseguindo pagar suas contas tranquilo, não murmura não, fica tranquilo. Vai suave, tranquilo. Deus está provendo tudo, tá? Um dia você vai conseguir fazer aquela viagem que você queira, né, conhecer outros países, tranquilo, vai tranquilo, certo? A porta vai abrindo tranquilo. Agora, se você forçar ela, ela vai cair sobre você emocionalmente, e essa emoção, ela não vai te dar razão, ela vai perder, vai te afundando cada vez mais, ela vai te afogando, até que você perca a sua vida, perca a sua consciência, perca o prazer na vida, né? Sei lá, entenda isso, relaciona isso de todas as formas. E de forma que o espírito vai contra o corpo emocional, né? O espírito sempre vai, os atos conscientes que habitaram fora dos corpos emocionais, ele sempre está indo contra esses corpos emocionais. Não adianta não. E é aqui que eles vão se permitir se humilhar, porque o seu corpo emocional também vai estar lá, junto com aquela sociedade corrupta. Ele vai estar permitindo ele se humilhar lá.
junto com aquela sociedade corrupta. Entenda isso, entenda isso. Muito interessante, ok? Muito interessante. E o corpo emocional vai contra o espírito, né? O espírito vai contra o corpo emocional. O que quer dizer o espírito contra o corpo emocional? E o corpo emocional vai contra o espírito. Aí, quando o corpo emocional vai contra o espírito, ele vai estar questionando a religião. Ah, essa religião está errada. Ele vai estar questionando o preço do café. Ah, esse café está caro. Sei que tem lá. O arroz está caro, o feijão está caro. Sei lá, tem lá. Entenda que são todos os nossos corpos emocionais que determina essa ideia social que é negada. Nosso corpo emocional hoje ele é totalmente negado, ele é negado, não tem uma provisão social correta para a gente relacionar dentro da sociedade, nós estamos negados, nós estamos negados. Coloca isso, nosso corpo emocional ele tem que ter uma ativação espiritual na Guerra Fria para vocês compreender as coisas. Não ative os vossos corpos emocionais porque senão você só fica vítima, porque quando você ativa o seu corpo emocional, você vai relacionar esse seu emoção dentro da sociedade que já está corrupta. Então você não vai conseguir mediar a sua sociedade. Aí o que você vai conseguir? Você vai ser vítima. Você entra com, vamos dizer isso claramente, você entra com boa intenção, mas só que a sua sociedade, ela já está corrupta, ela não tem condições de relacionar você uma coisa que seja boa a você, ok? Entenda isso. Isso demonstra que todos nós estamos na força da união, na espiritualidade, unindo por um pecado para que a gente possa levar o juízo a todos os corpos, ok? Se inscreva neste canal, sinalize esse vídeo. Eu sempre deixo na descrição um vídeo anterior para que vocês possam acompanhar, certo? Vou terminar este blog diário de 442, As Duas Testemunhas, Renovação de Jerusalém, o poder de realização. Parte 50 e parte 2 no que diz respeito a realizações, o poder de realização. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração, muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.